Veja esses homens da Força Aérea dos Estados Unidos da América, o que eles estão levando nessa bomba. Eles querem atacar os inimigos com papel higiênico? Na verdade, o que eles carregam nessa bomba não são rolos de papel higiênico. Na verdade, o que colocam nessa carcaça é ainda mais devastador que uma bomba real. É propaganda. Por mais de 100 anos, só os Estados Unidos lançaram mais de 6 bilhões de panfletos com propaganda em dezenas de conflitos armados. São tantos panfletos que daria para cobrir todo o continente americano com eles. A propaganda é o meio de guerra psicológica mais comum na história moderna. Não é preciso lutar com o inimigo se você controla o que domina a mente dele. Lealdade, medo e moral são variáveis que você controla à vontade se souber como. Durante a Segunda Guerra Mundial, ambos os lados sabiam atingir a mente dos inimigos. A forma que vimos no início do vídeo é das mais comuns para distribuir propaganda e informação. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos colocavam grandes maços, do tamanho de um rolo de papel higiênico público, dentro de bombas incendiárias vazias. Ela carregava milhares de panfletos e, no voo, ao invés de lançar uma bomba, apenas se abria para o vento espalhar centenas de milhares de panfletos, em território inimigo ou até mesmo em território aliado, para informar sobre algum acontecimento. Esse método era comum por ser muito eficaz para espalhar mensagens. Veja, não é um panfleto qualquer. Foi feito para ser lançado nas cidades do Japão, onde seria realizado um ataque atômico. Assim, os moradores da cidade-alvo podiam evacuar antes da explosão. Trazia uma advertência sobre o que aconteceria. Como esses panfletos são de advertência, muitos pensam que foram lançados antes dos ataques, mas infelizmente esses panfletos, curiosamente, foram lançados depois dos ataques atômicos. Isso aconteceu dessa forma, já que as detonações também foram feitas para estudar a destruição que essas bombas poderiam causar. Em uma cidade real, tanto na infraestrutura quanto nas pessoas. Se evacuassem, não poderiam estudar o efeito nas pessoas, então lançar folhetos não fazia sentido para a Força Aérea. Mas como o governo Truman afirmava que esses avisos foram lançados antes dos ataques, a Força Aérea teve que lançá-los para cumprir essa promessa. O que eles fizeram foi lançar os panfletos de aviso em cidades vizinhas depois dos ataques atômicos, mesmo que não fossem lançar nenhum tipo de bomba lá. Assim aproveitavam os panfletos de aviso para causar medo e desmoralizar ainda mais a população. Pode parecer macabro, mas era como as coisas eram feitas na época. E não ache que esse tipo de propaganda ficou obsoleta, pois ainda é usada hoje. Veja como soldados americanos lançam milhares de panfletos de propaganda no Iraque em 2003 e como os imprimem, tudo em nível industrial. Mas assim como é usado atualmente, esse método de propaganda não é nada novo. Seus primeiros usos podem ser rastreados antes do século XX. Na Guerra Ítalo-Turca de 1910, aviões foram usados pela primeira vez para espalhar panfletos com propaganda. Mas talvez a primeira vez que foram usados extensivamente em uma guerra tenha sido na Primeira Guerra Mundial. Como você imagina, os britânicos eram especialistas e muito criativos nesse tipo de propaganda. Milhares de panfletos eram lançados diariamente sobre as trincheiras alemãs. No começo, a forma mais comum de levar esses panfletos era por avião, mas quando começaram a atirar nesses aviões, procurou-se uma maneira mais segura de espalhar esses panfletos. Fleming criou o balão de panfletos, um balão de hidrogênio não tripulado que lançava milhares de panfletos e caía em trincheiras inimigas. Foi tão popular que foram produzidos 48 mil desses. As mensagens dos panfletos eram tão engenhosas quanto sua entrega e geralmente vinham com cartões postais de soldados alemães capturados, falando sobre como eram bem tratados como prisioneiros e como a comida era excelente. Também havia avisos falsos de rendição e informações que desacreditavam o Kaiser Guilherme II e seus generais sobre a eficácia dessa propaganda. Bem, os alemães tinham uma regra sobre isso. Se recebesse um, deveria entregá-lo ao superior imediatamente ou seria severamente repreendido. 1 em cada 7 desses panfletos não era entregue aos superiores, apesar das graves consequências.
Inclusive, em entrevistas com prisioneiros de guerra, foi constatado que grande parte deles estava desiludida com a forma como seu exército estava sendo usado como carne de canhão. Essa informação era acessível apenas por folhetos e depois pelo boca a boca. A propaganda em papel realmente foi útil. No início da Segunda Guerra Mundial, a Real Força Aérea quase só fazia missões de lançamento de propaganda, mantendo isso durante todo o conflito. De brincadeira, era importante manter os aliados unidos e afastá-los de ideologias contrárias. Quando os britânicos fugiam de Dunquerque, esse panfleto era lançado pelos alemães por todo o território restante ocupado pelos aliados. Esse é o original, mas aqui está a representação que foi feita no filme Dunkirk. Não existe propaganda mais desmoralizante que essa. Os alemães também lançavam propaganda nos V1. Isso tinha um tubo de papelão equipado que era detonado em território britânico, liberando milhares de panfletos de propaganda pró-Alemanha. Em 1943, os Estados Unidos já tinham vários dispositivos de propaganda desse tipo. Por exemplo, eles inventaram a bomba Monroe. Esta era uma carcaça de bomba incendiária, mas que, em vez de ter napalm, tinha dentro rolos de panfletos com propaganda. Os britânicos também criaram projéteis de artilharia de propaganda, que levavam milhares de panfletos disparados no território inimigo, em pleno campo de batalha. Os panfletos americanos normalmente não eram tão elaborados, costumavam mostrar campos de enormes túmulos alemães, mas os alemães realmente entendiam de propaganda. Dos panfletos mais eficazes usados pelos alemães, foi este que diz: "Você se lembra do seu último beijo? Como vocês eram felizes naquela época. Juntos, vocês passaram momentos maravilhosos descansando na praia, dançando, curtindo várias festas, ouvindo a música da sua banda favorita." O verso do panfleto lembra ao soldado que a pessoa amada sente sua falta e que a maioria dos homens que estavam com ele já morreu. Isso fez muitos questionarem se deveriam continuar ou desistir. Na Europa, os americanos perceberam que essa propaganda só convencia o inimigo quando sua moral estava baixa. Isso explicava por que as grandes quantidades de panfletos lançados pelos britânicos no início do conflito foi um esforço completamente inútil. Os folhetos mais eficazes eram os passes de rendição. Rendendo-se com um deles, garantia um tratamento humano, pelo menos segundo o folheto. Mais de 10 mil alemães se renderam com um desses nas mãos. No Pacífico, os americanos levaram esse tipo de propaganda muito a sério. Lançaram mais de 500 milhões de panfletos sobre território inimigo. Quando começaram os bombardeios no Japão, esses panfletos de aviso eram lançados. Leia com atenção, isso pode salvar sua vida ou de alguém próximo. Nos próximos dias, algumas ou todas as cidades mencionadas no verso serão destruídas por bombas americanas. Essas cidades abrigam instalações militares e oficinas ou fábricas que produzem material militar. Estamos decididos a destruir todas as ferramentas que a camarilha militar usa para prolongar esta guerra inútil. Infelizmente, as bombas não têm olhos. Assim, segundo as políticas humanitárias dos Estados Unidos, a Força Aérea Americana não quer ferir inocentes. Ela os adverte para evacuarem as cidades mencionadas e salvarem suas vidas. O governo japonês impôs duras sanções àqueles civis que tivessem cópias desses folhetos em suas casas. Por outro lado, os americanos podiam guardar como lembrança os folhetos lançados pelos japoneses. Essa propaganda só servia quando os soldados estavam desmotivados. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa tática continuou sendo usada pelos Estados Unidos da América. Na Guerra da Coreia, foram lançados 2,5 bilhões de panfletos com slogans contra a ideologia norte-coreana, assim como em outros conflitos modernos como Coreia e Vietnã. Na verdade, foram lançados tantos panfletos que seria possível cobrir toda a península com uma camada de 35 panfletos de espessura. Na verdade, ainda bem que o papel é biodegradável, oficialmente desde o ano 2000. Ambas as Coreias pararam de lançar balões uma contra a outra, mas muitas organizações não governamentais sul-coreanas até hoje continuam lançando esses balões com propaganda. Sun Tzu dizia: "A maior arte da guerra é vencer sem lutar." Os panfletos de propaganda eram tão úteis porque abalavam os soldados inimigos que ainda estavam pensando se deveriam lutar ou se render.
E tudo isso sem disparar uma única munição. O que você acha dessa tática? Muito obrigado por este vídeo e até logo.